Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Ageu, profeta Ageu, profeta pequenininho no seu conteúdo, mas gigante na sua instrumentalidade em Deus. Confesso a vocês que no ano passado eu não preguei em série, de pegar um livro e começar a extrair as suas verdades, mas foram textos específicos. E o livro de Ageu foi um livro que eu falei, começarei os cultos de domingo à noite com 4 mensagens de Ageu. Não o conhecia com profundidade, mas eu confesso e eu afirmo de que essa palavra me fez, como nós costumamos fazer, essa palavra quebrou as minhas pernas nessa semana. De uma maneira muito simplista eu digo isso, e eu oro e eu espero que o Senhor fale com você também. Ageu, capítulo 1. Eu leio a partir do verso de número 12. Ageu, capítulo 1. Deixa eu só relembrá-lo. Nós estamos aqui na pós-exílio. O povo voltou para Jerusalém, voltou para a reconstrução da cidade, dos muros. E a atenção do nosso texto é que o povo está nesse período de reconstrução do templo do Senhor. Templo esse que nada mais era do que a representação da presença do Senhor em meio ao seu povo. Esse templo de Salomão foi devastado pela Babilônia, e agora com Ciro, com Dario, o povo retorna para a terra, eles têm a permissão de retornar, e eles começam a reconstruir o templo. O nosso problema, ou pelo menos o problema da semana passada, mas Rodrigo, eu não estava presente semana passada, agora nós estamos gravando os nossos cultos e colocando no YouTube, dando uma modernizada, para você não perder as séries, ou quando você falta no domingo, você pode ir lá na segunda-feira acessar e ouvir o que foi pregado aqui. Mas o que nós vimos semana passada foi que aconteceu que o povo que estava reconstruindo o templo simplesmente parou. Pararam a reconstrução, mas não foi um parar assim do tipo, ficaram alguns dias, eles ficaram 15 anos parados, sem reconstruir o reino. E a mensagem da semana passada foi uma mensagem onde o Senhor disse assim, então vocês estão me dizendo que não é o tempo ainda de reconstruir o templo, mas interessante que vocês não têm tempo para reconstruir o meu templo, mas vocês têm tempo para reconstruir o reino de vocês, a casa de vocês com acabamentos finos. Eu, Senhor, estou vendo isso. Vocês estão, na verdade, dizendo que não tem tempo, porque vocês estão gastando todo o tempo de vocês, todo o recurso de vocês, toda a força de vocês, trazendo madeira lá do Líbano para reconstruir e deixar a casa de vocês bem ajeitadinha, enquanto a minha casa, o meu templo, está em ruínas. E aí o Senhor vem e dá essa palavra através da boca de Ageu. Ageu vai ao povo, denuncia o pecado desse povo, o povo ouve, eles se arrependem e imediatamente eles retornam ao trabalho. Imediatamente eles voltam à construção desse reino, ou melhor, a reconstrução desse templo, do reino de Deus ali entre eles, essa personificação física da presença de Deus. E aí o Senhor vai dizer aqui do verso 12 até o verso 15, de que eles foram encorajados, e agora, diferentemente do Senhor ter dito lá no verso de número 2, esse povo afirma no sentido de que, olha, não são mais meus, são seus. Esse povo aí está dizendo que não tem tempo. Agora, quando você olha para esse texto, você vai ver que o Senhor encorajou, e o Senhor a todo momento vem e diz assim, eu estou com vocês. Esse é o encorajamento.
eu estou com vocês. Vocês já não são mais aquele povo, mas agora vocês são o meu povo. Porque eu estou com vocês e vocês estão animados, estão reconstruindo o templo. E aí vamos para cima. Só que o que acontece? E aí eu quero que você leia comigo o verso 1 do capítulo 2. No dia 21 do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Uma pausa, a gente vai lendo e vai entrando no texto. E aqui já tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando você estuda os comentaristas, ou, por exemplo, quando você pega aquela Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora, ele pega essa data, e Ageu é um dos únicos livros que traz uma data exata do que está acontecendo. E aí, quando você consulta os estudiosos e a Bíblia NVT, vai nos dizer que aqui, agora, é dia 17 de outubro do calendário judaico. E o que eu quero chamar a sua atenção? Que quando eles começaram a obra, até esse momento aqui, que a minha tradução diz no 21º dia do 7º mês, que nada mais é do que 17 de outubro, passou cerca de 3 semanas e meia do primeiro sermão e da construção, ou a reconstrução, a retomada da reconstrução do templo. Só que quando você olha para essa data, 17 de outubro, essa data era importante para o povo de Israel, porque era um tempo onde eles celebravam, comemoravam, se lembravam da festa dos tabernáculos. O que era a festa do tabernáculo? A festa do tabernáculo nada mais era do que uma festa onde eles celebravam as colheitas, e também eles se lembravam daquele período onde eles saem do Egito, peregrinam pelo deserto, sentido a terra de Canaã, e o Senhor habitava no meio deles. E aí os israelitas de todas as nações iam a Jerusalém, celebravam, se alegravam, ficavam jubilosos diante dessa data. Porque era uma data onde eles diziam assim, estamos aqui para festejar o Deus entre nós. Estamos aqui para celebrar o Deus que resgatou o seu povo. Estamos aqui para celebrar um Deus que habita no nosso meio, que nos abençoa, que cuida, um rei que está no nosso meio. Então, era essa a mentalidade que deveria existir aqui no nosso texto. Estamos no dia 17 de outubro e estamos aqui felizes porque nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos que nos lembra o Senhor cuida de nós. Só que qual que é o problema? Olha só o verso de número 2. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Pergunte o quê? Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? E a pergunta é, o que está acontecendo aqui? E o que está acontecendo aqui é o seguinte, depois de 3 semanas e meia do primeiro sermão, do retorno da reconstrução, o povo já está se encontrando em um problema. Deus chama Ageu, diz a Ageu, vai lá e dá um segundo sermão para esse povo. Por quê? Porque depois de 3 semanas e só 3 semanas e meia, aquele povo que diz, agora iremos reconstruir, ouvimos, seremos fiéis, o Senhor está conosco, já está todo mundo desanimado. Já está todo mundo não desanimado, mas profundamente desanimado. E assim, de uma maneira profunda, eles estão desencorajados de continuar a reconstrução. Então, olha só, o que era para ser uma festa do Senhor está no nosso meio, agora já não é mais festa, mas um luto. O povo está profundamente desanimado. E aí eu pego para nós e para você nessa noite, numa simples pergunta: é possível nós experimentarmos essa gangorra espiritual de que no momento nós estamos completamente convictos e animados, mas num outro momento nós já estamos em dúvida e completamente desanimados?
É possível você estar envolvido no reino de Deus, na construção desse reino, vivendo experiências incríveis do que Deus faz em você, através de você e além de você, e aí você está jubiloso, trabalhando, alegre, de repente você está profundamente desencorajado. É possível você viver isso? É possível você experimentar as incontáveis bênçãos de Deus sobre você, e aí você canta, você tem prazer de ler, de ouvir, de estar no Senhor, de estar em comunhão, e de repente você se encontra abatido, duvidoso, e perguntando se realmente vale a pena continuar com tudo isso? É possível você encontrar-se vivendo uma angústia profunda, enquanto você deveria estar experimentando uma alegria incomparável? Na minha opinião, é possível. Não só é possível, como é muito real. Esse tipo de, vamos chamar de gangorra espiritual, aonde uma hora você está jubiloso lá no alto, e uma hora você está lá embaixo já querendo abandonar tudo. E o que estava acontecendo? O que causava essa profundidade de desencorajamento e desânimo na vida desse povo? É a pergunta que o Senhor faz através da boca de Ageu, verso 3. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. E o Senhor, ele é muito fantástico na sua forma de se revelar para nós, por causa da sua sinceridade. Se alguém está fazendo alguma coisa para você, e às vezes aquela coisa não está muito bonitinha, e a pessoa vem e pergunta para você, o que você está achando? Você olha e fala assim, chega a dar até um frio na espinha, e agora, fala a verdade ou não? Mas, não vou dizer a verdade, mas vou dizer assim, olha, tá bom, mas... E esse mas dá uma forma de tornar a mensagem, que deveria ser dura, mais suave aos ouvidos de quem está fazendo algo. Quando o Senhor vem e diz assim, olha, meu povo, dá uma olhada nesse templo, ou melhor, as ruínas desse templo. Vocês lançaram um alicerce? Deem uma olhada. Não está bonito. Algumas versões bíblicas dizem assim, isso daí é algo insignificante. Mas peraí, o que o Senhor está fazendo? Deixa eu explicar uma coisa para você. Havia um remanescente em torno de 50 pessoas que saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Entre essas 50.000 pessoas, havia um remanescente que conhecia o templo antes dele ser destruído. E o templo de Salomão era um templo esplêndido. E o que está acontecendo aqui? A geração jovem, e eu vou usar esses dois termos para mostrar para você a atenção que nós temos aqui. A geração jovem começou a reconstruir o templo, dizendo, olha, vamos fazer, lance os alicerces, eu acho que aqui tinha uma porta, aqui é uma coluna, vamos reconstruir. Porque nós não sabemos como é o templo, mas nós estamos empolgados. Só que a geração antiga começou a olhar para o templo e dizer assim, tá horroroso. Gente, isso aqui não vai dar em nada. Gente, olha, me desculpa, mas o que vocês estão fazendo não se compara nem um pouquinho com o que era o templo de Salomão antes de ter sido derrubado pelas guerras que sofreu. Então, a geração antiga começou a olhar para isso e dizer assim, nunca será como era. Nunca serão. Vocês estão fazendo? Está muito ruim. Está ruim, vai ser ruim e nunca vai ser como deveria ser. Então, eu quero que você imagine a cena. A geração jovem trabalhando, reconstruindo o templo, e a geração antiga, olhando a geração antiga que conhecia o templo, olhando e dizendo assim, está horrível. Que encorajamento maravilhoso que nós temos aqui nesse texto. Quando você lê em Esdras capítulo 3, ouça o que o texto diz. Esdras 3, 12, 13. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz
quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Eles estão obedecendo ao Senhor, eles estão reconstruindo, mas tem um povo que olha e diz assim: não vai dar em nada isso daí, vamos chorar, e chorar de algo que se ouvia à distância, e um povo que estava dizendo assim: não tá dando nada, mas vamos fazer e vamos rir de alegria. Só que o grande problema é que murmuração envenena pessoas que querem trabalhar. Murmuração envenena uma geração nova que está tentando reconstruir, fazer o que o Senhor quer, mas são alvos de desencorajamento. Porque pessoas para olhar e dizer assim, não vai dar em nada, tem muitas. Mas gente para ir lá e regaçar as mangas e olha, vamos fazer na nossa simplicidade, são raros. Você já se encontrou nesse lugar? Onde muitas vezes parece que o passado é mais glorioso do que o presente? No meu tempo. No meu tempo... eu tenho até dó de olhar hoje para a igreja. Eu tenho até dó de olhar para os louvores da igreja, para as igrejas, para a mocidade, para a SAF. Na minha época tinha os varonis. Na minha época, o pessoal fazia. No meu tempo, o meu tempo. O templo era muito mais glorioso. No meu tempo, a coisa acontecia. E o que acontece aqui? O que acontece aqui no nosso texto, no coração desses israelitas, é a mesma tensão que acontece no nosso coração hoje. Quando você resolve caminhar a sua vida com Deus, olhando pelo retrovisor do carro. Você já imaginou você está indo reto, seguindo o retrovisor e não o caminho que está à sua frente? A geração antiga conhecia o templo. A geração nova não conhecia o templo. E a geração antiga olhava para aquilo e dizia assim, não vai dar em nada. Na verdade, não vai dar em nada a um ponto de que assim, parem, não façam mais nada. Parem porque nunca vai ser como foi antigamente. Parem porque não vai acontecer nada. Parem porque na verdade, já foi o tempo onde Deus fazia algo. Hoje, a gente tem que, na verdade, só ficar olhando pelo retrovisor, se gloriando naquilo que o Senhor fez no passado. E diga-se de passagem, quantas vezes eu já vi alguns de vocês dizer isso? E agora eu digo alguns de vocês porque a mensagem está no YouTube e não está presente. Mas quando eu era da igreja tal, a coisa funcionava. Olha, no meu tempo, quando eu fazia, a coisa era boa. Olha, mas quando... Eu me lembro de um período, olha, eu era firme. Quantos de nós vivem olhando a vida cristã pelo retrovisor? Por aquilo que aconteceu no passado? E qual que é o grande problema disso? Quando a gente vive a nossa vida cristã olhando pelo retrovisor do que aconteceu no passado, a gente perde de vista o que está acontecendo no presente e nós matamos o futuro. Porque não está bom. Vocês estão tentando fazer algo... Tenho pena de vocês. O que vocês estão fazendo é medíocre por aquilo que era. E qual que é o problema disso? Primeiramente, nós temos uma tendência humana e natural de achar que o passado sempre foi melhor do que o presente. O problema é que a gente só seleciona aquilo que nós gostamos. Porque se você for olhar na história da igreja, sempre foi a mesma coisa. Sempre foi o mesmo ciclo. Ciclos altos, ciclos baixos, ciclos de avivamento, ciclos de sequidão, sempre já foi assim. Mas nós geralmente focamos só naquilo que, na verdade, é o que a gente acha que deveria ser. E qual que é o problema disso? Não é que eu estou dizendo que é errado você olhar para trás. Na verdade, nós somos convidados a olhar para trás. O grande problema nosso é o como nós olhamos para trás. E eu queria que você marcasse isso. Quando você olha para trás, você deve olhar como sendo
uma oportunidade de você se sentir encorajado. O olhar para trás deve ser uma motivação de você se encorajar. Encorajar como? Vendo a fidelidade de Deus. Olha que interessante. Eu era tão imaturo, mas o Senhor me usou. Que curioso. A igreja era tão simples, mas era ousada. O Senhor é fiel. Olha que interessante. Éramos em poucos, mas fazia muito. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque a fidelidade do Senhor é o que nos move, que nos encoraja a realizar aquilo que Ele quer que nós realizemos. Mas o nosso problema também é que muitas vezes nós olhamos para a forma de Deus trabalhar na nossa vida e através da nossa vida, e me parece que a gente muitas vezes entra numa zona do seguinte: é como se Deus trabalhasse ou desse 10 anos gloriosos para você. Deus me deu 10 anos que fui usado por Deus. E aí você passa 40 anos sendo medíocre, mas você se apega aos 10 anos em que o Senhor te usou. Aí a gente vive desses ciclos. Por isso que eu li no começo, Filipenses capítulo 3, quando Paulo diz, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas me esquecendo do que para trás fica, eu prossigo para o alvo, porque eu quero crescer em Deus, eu quero ser usado por Deus, eu não quero ficar vivendo uma vida cristã baseada naquilo que aconteceu lá atrás, mas eu quero viver daqui para frente. E é por isso que Paulo termina dizendo no capítulo 3, dessa parte, dizendo assim, e todos que são maduros, pensam assim, de aprender com o passado para viver o presente de uma maneira ainda mais gloriosa do que foi lá no passado. Por isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Se você me perguntasse, Rodrigo, que tipo de igreja nós queremos ser no ano de 2020? Eu responderia para você o seguinte: nós queremos ser uma igreja que não está envolvida no que aconteceu em 1940, mas somos uma igreja e queremos ser uma igreja envolvida com o que está acontecendo hoje, no ano de 2020. Nós queremos ser uma igreja ou pessoas que olhem para o Senhor e digam, Deus, o que o Senhor espera de mim hoje? Porque é o hoje que importa. A construção do reino de Deus para hoje que importa. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera da igreja nesse ano? Não o que aconteceu, não como que está, não naquilo que eu acho, mas em quem o Senhor quer e onde Ele quer que a gente entre. Qual o caminho que Ele quer que a gente siga? Por quê? Porque quando nós perdemos de vista o que Deus tem para a gente hoje, nós passamos a ser pessoas amarguradas, críticas, fofoqueiros, caluniadores, que destroem e causam um desencorajamento letal na vida da igreja. Quando a gente perde de vista o Deus de hoje, nós somos aqueles que desencorajam a vida da igreja. Olha só o que Provérbios capítulo 6, verso 17 e 19 diz. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que lhe são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquela que o Senhor diz que é abominável, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus abomina aqueles que olham para um templo em ruínas, para um reino de Deus e dizem assim, isso aí não vai dar nada. Estou aqui para desencorajar. Estou aqui para dizer, o meu tempo é bom, isso aí que vocês estão fazendo não vale nada. Abominável é você diante do Senhor, que faz com que as pessoas sejam desencorajadas. Mas, Rodrigo, será que eu já fiz isso? A todo momento eu devo pautar o meu coração e dizer assim, Senhor, eu estou começando a trilhar o caminho da amargura, da crítica, da calúnia.
Mas o que eu faço? Deus, coloque encorajamento no meu coração e não permita, Deus, que eu seja um desencorajador da tua obra. Mas Deus, eu preciso ser encorajado. Eu preciso ser encorajado. Porque o Senhor odeia quem semeia discórdia. Quem faz com o seu reino seja improdutível na vida da igreja. E qual que é o grande problema diante disso? Quando nós nos tornamos essas pessoas, nós estamos dizendo que Deus não é bom e não é poderoso o suficiente para fazer hoje o que Ele fez lá atrás. Qual que é o problema de sermos assim? Nós estamos reafirmando com as nossas palavras que as promessas de Deus para hoje já não valem mais como houve lá no passado. Eu estarei com vocês todo dia até a consumação do século? Não, isso aí foi lá no passado. Hoje já não. Qual que é o problema disso? Nós estamos perdendo de vista o que é a forma e a função de uma igreja. Deixa eu passar com isso daqui rapidamente. Um dia eu voltarei nisso daqui. Por que as pessoas estão criticando a reconstrução do templo? Porque as pessoas perderam de vista o que é forma e o que é função. Explique melhor, Rodrigo. As pessoas se apegaram tanto ao prédio, templo, que elas se esqueceram que a função do templo é fazer com que o Senhor seja anunciado. Como que isso funciona na nossa vida prática? É interessante porque todos nós temos algum gosto ou alguma coisa de maneira muito pessoal na igreja. Se eu pego esse púlpito e você chegasse aqui hoje e você visse, ou aqui da sua esquerda, você ia falar assim, mas espera aí, o que ele está fazendo? O púlpito sempre é lá no meio. Não, mas espera aí, se está no canto, está errado, eu não consigo, se você tem toque como eu, tudo bem, eu não consigo prestar atenção. Mas o grande problema dessas pessoas é que eles começaram a olhar para isso e dizer assim, o púlpito é canonizado. O púlpito, na verdade, ele é a função em si. Ele não tem a função de deixar aqui em cima para que eu possa usar as minhas mãos para pregar. É como se ele fosse a função. A função do Senhor é que o púlpito esteja no centro. E aí o que acontece? As pessoas olharam para o templo e disseram assim, não, espera aí, o templo, o que interessa é o prédio ser como era. E o Senhor vem e diz o quê? Não, é ruim mesmo. Está bem feio, está bem ruim. Mas não interessa como ele é. Interessa o que eu vou fazer através dele. Porque formas mudam, funções não. E qual que é a função da nossa igreja? Glorificar o Senhor acima de todas as coisas, fazer discípulos fiéis a Ele, com uma mensagem de reconciliação ao mundo que se encontra em pecado. Fechou. Isso é a função da nossa igreja. A posição do púlpito é forma. Está aqui para ser pregado através dele. Por isso que no verso 4 o Senhor olha para Zorobabel, para esse povo e diz, coragem, Zorobabel, porque não é fácil não. Declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, coragem ao trabalho do povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Coragem, o que Deus tem para nos dizer nos momentos de desânimo? O que o Senhor tem para nos dizer em momentos em que os abomináveis vêm e começam a denegrir o nosso trabalho? Coragem. Mas coragem por quê? Porque eu estou com vocês, eu não estou com eles. Eles são o joio e o trigo, você não sabe quem. Mas coragem, porque o que vocês têm para fazer é algo que eu estou junto. Eu estou com vocês. Ah, Rodrigo, eu sei que o Senhor está comigo. Não, mas Ele está com você nisso, nessa reconstrução, nesse templo. Ele nos encoraja com essa promessa, dizendo assim, eu estou com vocês, então não interessa o que vão dizer, não interessa, são abomináveis, haverá os desencorajamentos, mas eu estou com vocês, então faça.
Não está bonito, mas faça, porque para mim não interessa a beleza da coisa, mas o quão disposto você está em ser um instrumento nas minhas mãos. Por isso que Paulo diz, nós somos um barro, vasos de barro que carregamos um tesouro imensurável. Barro. O que nos enriquece é a presença do Senhor. Então o Senhor vem no verso 5 e diz, essa é a aliança que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. O Senhor começa a lembrar esse povo, se você era um israelita da época, e você ouvisse o Senhor dizendo, olha, essa é a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito, você ia lembrar do Egito em um momento de escravidão, no momento de opressão, e essa libertação, os milagres que o Senhor foi fazendo durante esse período, e o Senhor está dizendo assim, coragem, por quê? Porque eu estou com vocês, mas o que isso quer dizer? Eu sou um Deus que opera coisas maravilhosas através e para vocês. Então, olhem para mim, e por mais que você se sinta desanimado, por mais que você olhe, e por mais que haja tanta coisa tentando te oprimir, te desencorajar, eu estou com vocês. E da mesma forma que eu coloquei no coração de Salomão e Davi, e eles levantaram um templo, da mesma forma é hoje. Mas Deus não é tão bonito como era, mas faça o que você tem que fazer. Porque quando se é fiel no pouco, o Senhor começa a colocar o muito. Mas quando não se é fiel no mínimo, a coisa complica. O verso 6, o finalzinho. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, que trarão para os seus tesouros e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que ele está dizendo? É o último incentivo, e provavelmente o mais que eles precisavam ouvir. Porque quando pessoas vêm e dizem assim, vocês estão fazendo tudo errado, e isso daí é insignificante, o Senhor vem com essa promessa e diz assim, olha, embora esse templo, esse trabalho, essa coisa que parece que está sendo menosprezada, embora pareça tão insignificante, eu tenho planos tremendos para aquilo que você faz aparentemente de maneira insignificante. Isso que você está fazendo, isso é que você está construindo, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, você tem que usar a sua fé e confiar em mim, porque, embora não pareça, mas isso é algo tremendo, e a sua dedicação não é em vão. A sua dedicação, o seu esforço, o seu trabalhar não está sendo perdido, não está sendo levado ao vento, mas é pequeno. Mas eu farei o quê? Farei tremer o céu e a terra, através dessa construção tão pequenininha que o Senhor colocou nas tuas mãos. O que Ageu está nos dizendo aqui? Há uma dupla revelação, ou pelo menos é uma consumação dessa visão. Quando ele diz assim, agora é pequeno, você vai ver que quando você olha para a história de Israel, até o templo onde Jesus se reunia, você vai ver que Herodes, ele expandiu esse reino. Então, de fato, você tem um cumprimento aqui, quando ele diz, olha, tanto a prata e o ouro me pertence, eu encherei esse templo, as nações então enriquecerão esse templo. O Senhor está dizendo assim, porque esse templo que vocês estão fazendo aqui agora é aparentemente bem significante. Assim, já um rei se levantará e ele trará ele vai reformar, ele vai expandir esse reino, justamente de uma maneira muito exata que Herodes entra na história.
e restaura o templo de Jerusalém. Mas não é só isso também. Eu imagino que o cumprimento dessa profecia não é só essa reconstrução de Herodes, mas também é essa coisa de Jesus está num diálogo e ele dizendo assim, olha, esse templo irá desmoronar, mas em 3 dias ele se reerguerá. Esse templo em que o Senhor está dizendo através da voz de Ageu, se refere a Jesus Cristo ser o templo verdadeiro, a presença do Pai, o Jesus que habitou no nosso mundo, que invadiu os céus e desceu à terra, e que tabernaculou aqui, pisou no nosso chão, sendo o templo verdadeiro daquilo que o Senhor realmente faria ser a sua habitação no nosso meio. Então, quando eu olho para esses simples versos dessa passagem de Ageu, desse profeta de 2 capítulos, eu fiquei me perguntando, o que eu levo desse texto? E se eu tivesse aí, eu perguntaria a mesma coisa. Rodrigo, o que eu levo desse texto? E a coisa que eu levo desse texto é a seguinte, é que existe uma coisa que é inevitável na sua vida. O desânimo surgirá. Seja a fonte que for, seja até do seu próprio coração. Nós não estamos isentos do desânimo, do desencorajamento, mas a grande questão que fica, e a coisa que me ecoa, que me faz pensar é, como eu lido com isso? Nos momentos em que eu olho para isso e digo assim, isso aqui não vai dar em nada. Nos momentos em que eu sou um instrumento de desencorajamento na vida dos outros, porque eu já não cuido do meu coração, no momento em que eu começo a pensar, vale a pena continuar? Como eu lido com isso? Como o Senhor lida com isso? Quando os dias chegam do desânimo profundo, como você lida com os desânimos? E aí, quando eu olho para esse texto, eu vejo de uma maneira muito simples como Deus trata o coração dessas pessoas, lhes dando promessas, dizendo a todo momento, eu estou com vocês. O que vocês estão fazendo, eu estou junto. O que vocês estão trabalhando, eu estou junto. O encorajamento que Deus nos dá, sempre é carregado por promessa. Ele nunca vem e diz assim, olha, vão lá e façam, e se virem. Não, nunca é assim. Ele sempre vem e diz assim, coragem. Porque eu sei que sem mim vocês não vão conseguir. Por isso que a minha presença está entre vocês, com vocês, através de vocês. Mas eu penso também não só nisso. O que me preocupa é quando a gente muitas vezes vive essa vida olhando pelo retrovisor. Porque quando a gente vive essa vida olhando para um tempo glorioso que já passou, a gente perde de vista o que Deus está nos mandando fazer hoje. O que Deus tem nos pedido, o que Deus tem nos desafiado, o que Deus tem nos encorajado a realizarmos hoje. E quando a gente perde de vista o que Deus nos mostrou para fazer e realizar hoje, a gente simplesmente perdeu o sabor da nossa fé. A gente perdeu a essência de quem nós somos. Mas, em último lugar, que eu queria que você pensasse também, que eu pensei durante a semana sobre esse texto, é que o encorajamento que o Senhor nos motiva ou nos encoraja é um desafio para a gente aprender a viver na expectativa do que Deus irá realizar. Olha só que interessante. Primeiro ele levanta o problema, ele diz o que está acontecendo, e aí quando ele começa a encorajá-los, ele diz assim no verso 6, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. E aí o Senhor está ensinando esses construtores a olhar para a obra com uma expectativa positiva do tipo assim, Deus, obrigado pelo que o Senhor já fez. Mas Deus, também me ajude a ser fiel, mesmo não vendo que parece que a coisa não vai acontecer. Deus,
me ajude a viver na expectativa, porque eu estou aqui levantando o teu tempo, mas, Deus, o Senhor mesmo disse que não está bonito. Mas já que o Senhor falou que vai tremer, mesmo diante desse templo aqui, que não está belo, que eu viva pela expectativa e que eu não viva por aquilo que os meus olhos simplesmente veem, ou por aquilo que os meus ouvidos ouvem, que possam me desencorajar.